e vai continuar olhando para nós. Só que temos nós uma responsabilidade agora, acho que muito maior. Acho que carregamos com a total responsabilidade de levar para frente o que ele começou. Queridas amigas, amigos, queria falar hoje na manhã, foi anunciado inteligência artificial. Acho que estamos falando de inteligência artificial, problema que preocupou Francisco, tudo isso, na dimensão da inteligência artificial para nós juízes, juristas, no nosso exercício da prática profissional. Mas acho que os aspectos nos quais estamos fixados são miúdos. Pensamos, é verdade, que com inteligência artificial é possível fazer aquela coisa horrível do positivismo reducionista biológico, lombrosiano, Fermi. Sim, podemos fazer uma tábua de características que seja o velho perigrossômetro que sempre brincamos os positivistas. É possível, sim, podemos fazer isso, mas também podemos fazer outra coisa. Aquele perigossômetro, aquela confusão lombrosiana. Não, nós publicou aquela coisa do homem criminal, do homem delinquente, como aquela coletânea de caras horríveis, de rostos horríveis, que era o Atlântico do homem delinquente. Ele achava que aquelas coisas horríveis nos rostos daquelas pessoas eram causa do crime. E não percebia que aquelas características eram causa da criminalização. Ninguém sujeito que tivesse semejante rosto podia andar solto por uma cidade da Europa do tempo do Lombroso. Então também podemos invertir totalmente e fazer uma tábua de vulnerabilidades. Está bem. A maioria dos nossos preços, a maioria, tiramos 10% de particulares. O resto está preso pela sua vulnerabilidade. Não tanto por aquilo que fez, mas pela sua vulnerabilidade. E está preso sem condenação. Na nossa América Latina temos mais da metade dos presos sem condenação. Prisão preventiva. Preso pelas dúvidas. Também podemos fazer isso. É verdade que com uma prisão com uma inteligência artificial poderia-se fazer sentenças. Sim, é verdade. Mas também a inteligência artificial poderia providenciar uma grande ajuda, uma grande cooperação, para imediatamente, em tempo muito breve, esgotar praticamente com os antecedentes doutrinários, com os antecedentes judiciais, coisa que, em termos humanos, levaria dias e talvez meses, e talvez nem sequer assim poderíamos esgotar. Bom, tudo isso é possível, podemos usá-la para bem, podemos usá-la para mal, podemos ter objetivos generosos, podemos ter objetivos ruins, mas acho que todas essas considerações são mínimas. Não é esse o grande problema da inteligência artificial. Não é esse. Esse é um dos problemas. Problemas que está perto de nós. Observamos, sim, estão mais perto. O problema é outro. A inteligência artificial chega num momento do mundo onde fala-se em guerra cultural, batalha cultural. E o que? O que é isto da guerra cultural, da batalha cultural? Se
Sabemos uma quantidade de discursos regressivos, negadores de direitos humanos e negadores da dignidade do ser humano. Sim, estamos sabendo. Talvez tudo isso seja uma agressão cultural. Sim, mas é só isso. É uma coisa discursiva, é uma coisa resultado do monopólio de meios de comunicação, resultado de alguma coisa nas redes sociais. Não, queridas amigas, amigos, isso é muito mais grave, é muito mais sério. Temos de levar a sério isto. Vocês podem, através da internet, ter uma quantidade de opiniões importantes. Temos, por exemplo, algumas coisas escritas por pessoas destacadas, chefes, pesquisadores, de órgãos internacionais, em especial da OTAN, e falam, por exemplo, o seguinte: estamos nos Estados manipulando os mecanismos espontâneos de cognição de um inimigo ou de um povo para enfraquecê-lo, penetrá-lo, influenciá-lo, ainda sometê-lo e a se destruí-lo. É uma guerra de cognição. Estou tentando, com essa guerra cognitiva, estou tentando mudar nossa cabeça, nossa e dos nossos povos. Outras opiniões, mais ou menos semelhantes. Sim. Um dos líderes da pesquisa, o general Felipe Montocchio, o diretor adjunto de Collaboration Support Office, num programa da OTAN, falou: recorrer a modos de ação chamados híbridos deverá mais usual e mais permanente, apagando totalmente as fronteiras entre tempos de paz e tempos de crise. Os países deverão encontrar outros campos de ação para invertir, para prolongar a guerra por outros meios. Não é a guerra a prolongação da política por outros meios, essa política vai devenir a prolongação da guerra por outros meios. É uma guerra contra os nossos valores. Não estou delirando. Talvez se tenha alguma característica de personalidade negativa esquizofrênica, mas não para nós. Não é uma conspiração que estou inventando. Vocês podem achar isso na internet. Eu achei isso na internet. Eu acho algumas coisas mais que não vou citar aqui para não aborrecer, mas isso está publicado na internet. É confissão de que estão fazendo uma guerra híbrida, uma guerra contra a cognição. Estão usando inteligência artificial e todos as últimas tecnologias da comunicação para trocar a cabeça e os valores dos nossos povos. Nessa guerra esse é o verdadeiro sentido da chamada guerra cultural, a verdadeira dimensão da guerra cultural. Não é uma coisa superficial. É uma guerra. Realmente é uma guerra.
tem, sem dúvida, uma base econômica, todas. Sim. Que a resistência essa guerra. Como foi feita a resistência essa guerra? Quem foi o líder mais importante da resistência na guerra cultural? Eu não tenho dúvidas que foi Francisco. A voz mais potente contra essa guerra. Aquela Europa das ideias, aquela Europa revolucionária, aquela Europa sumiu. A voz mais progressista daquela Europa, Francisco. O que mundo estamos vivendo? Esse Francisco foi, sem dúvida, o líder dessa resistência cultural. Resistência cultural que, entre os valores que quer destruir os inimigos dela, estão os valores da mais elemental liberdade humana. E fala-se libertários os que querem destruir isto. Isto é muito importante para nós, juristas, juízes, acadêmicos. Muito importante o legado de Francisco em termos de preservação dos âmbitos de liberdade nas nossas sociedades. Eu não estou sublinhando isto por uma de formação profissional só. Não. O poder punitivo, sem controle, é um meio usado sempre para destruir todos os direitos. Eu não sei qual é a finalidade da pena, ninguém sabe. Mas o que sou ciente e podemos verificar ao longo da história é que o poder punitivo sem controle acaba com tudo. Isso é verdade. E a principal função nossa, como falou Francisco, é a contenção racional do poder punitivo. Não é uma formação profissional que faço referência a isso. 2 vezes nos últimos 75 anos, 2 vezes nos últimos 3/4 do século, a Igreja Católica fixou posição perante o direito penal. Em dois momentos diferentes, confrontando com ideologias diferentes, mas são 2 momentos chave na história do último século. Foi no ano de 1953, através do discurso do Papa Pacelli aos delegados do Congresso Internacional da Associação Internacional de Direito Penal. Nesse discurso, fixou Pacelli a colocação da Igreja na frente daquele positivismo que ainda estava vivo, pouco mascarado, pouco fantasiado, não tão vivo como fosse Ambrosiano. Não, mas estava por um direito penal de autor. Estava movimentando toda uma doutrina de condenação da pessoa pelo que a pessoa é e não pelo que a pessoa fez. Direito penal de autor. E naquele discurso, Pacelli reivindica o direito penal de culpabilidade. Aquele direito penal considera que acha que a pessoa, o ser humano, é um ente que tem provisto de razão, que tem condições para perceber o bom e o ruim, e, por sinal, é um ente que pode ser reprovado. Pode ser
não a pessoa. Primeira posição, primeira colocação nos últimos 75 anos. A segunda é um contexto totalmente diferente. É um contexto de agressão ao direito penal de garantias. Nesta luta, nesta guerra cultural, através de uma tecnologia, diria que nem sequer de uma ideologia, porque pelo menos tenho de reconhecer que o velho positivismo reducionista, biológico, aquele positivismo horrível, mas tinha uma ideologia. Este não tem ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias mais ou menos coerentes a respeito da realidade. E tem ideologias que, eu não uso a palavra ideologia no sentido marxista, negativo, encobridor. Não, uma ideologia pode nos aproximar da realidade ou pode nos ocultar a realidade. Essa é uma questão de crítica da ideologia. Mas sempre nos aproximamos da realidade, um conjunto de ideias. Bom, aquela ideologia ruim, positivismo, mas é uma ideologia. Hoje isso não é uma ideologia. Isso é uma técnica de luta. É uma técnica que está destruindo códigos penais, legislações penais, está perseguindo juízes. Os juízes têm medo. Tem medo do direito penal de garantias. E Francisco chama a atenção em alguma coisa. Uma coisa importante para nós, porque os juízes não emergem espontaneamente. Os criamos nós nas universidades. Emergem das academias. Formamos nas academias. E ainda alguns de nós somos também professores. Então, o que é o direito penal que estamos cultivando nas nossas universidades? O que é a doutrina penal que temos na nossa América Latina? O direito penal, fala Francisco, também em suas correntes normativas, não pode desconsiderar dados elementares da realidade, como os que se manifestam pela operacionalidade concreta da função punitiva. A imposição de uma sanção não pode ser moralmente justificada pela suposta capacidade de reforçar a confiança no sistema normativo e na expectativa de que cada indivíduo assuma um papel na sociedade e se comporte de acordo com o que se espera dele. Queridas amigas, queridos amigos, nós, na América Latina, sofrimos a colonialidade do positivismo no âmbito penal, ao longo de muito tempo, quase um século. Depois do positivismo, quando caiu o racismo, não por causa nossa, mas por causa dos fatos da Segunda Guerra Mundial, fomos procurar o direito penal na Alemanha. Tudo bem, né? País onde o desenvolvimento é mais fino, mais trabalhado, tudo bem. E trouxemos os autores alemães. Sim. E fomos trazendo as diferentes versões da dogmática jurídico-penal da Alemanha como se fossem os diferentes e sucessivos modelos da Volkswagen. Modelos tecnológicos, ideológicos, puros, apolíticos, ideológicos,
Mentira! 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 E ainda estamos fazendo isso. Os alemães foram coerentes. Os seus penalistas, cada um dos momentos difíceis, dos momentos trágicos da história da Alemanha, teve um penalista que respondeu a um contexto político e o seu sistema foi construído pensando num certo contexto político. O Bilde, der Bismarck, o Franz von Liszt, Guilherme II, sim, depois Radbruch, o liberalismo da República de Weimar, Mesger é o nazismo, Welzer é Konrad Adenauer, Auxine é democracia, social-democracia, Willy Brandt. Cada um fez um momento num contexto político. Nós tiramos esses sistemas da alfândega e no balcão da alfândega esquecemos o sentido político de cada uma dessas construções. Então, o que fizemos foi copiar os alemães e não imitar eles. Nós criamos a nossa própria dogmática jurídico-penal como uma base realista e com dados da nossa realidade. Construímos com dados idealistas. Construímos uma dogmática jurídico-penal sobre a base de teorias de conhecimento puramente idealistas. Primeiro foi o neokantianismo. Agora estamos construindo, segundo um retro-hegelianismo, hegelianismo regressivo. É isto que fala o Papa aqui. O último uivar da Alemanha, que não domina na Alemanha, por sinal, fala que a função do poder punitivo é ratificar a eficácia da norma, porque isso providencia confiança no sistema. Eu acho que a crucifixão de Jesus Cristo terá ratificado a eficácia de uma norma do direito romano. Sim, ele escreveu-se muito por isso. Sim. E por isso está justificado esse poder punitivo. Olha que está circulando aqui por América Latina um livrinho que fala da fidelidade ao direito. Rex Troy. Fidelidade ao direito? O que é isso? Fidelidade, não sei, no matrimônio, fidelidade durante a bandeira, não sei, fidelidade ao direito? Rex Troy, fidelidade ao direito. A base ideológica de todo o direito nasce. O injusto, o crime, é uma falta à fidelidade ao direito. Não era uma lesão ao direito do outro. Não. Agressividade nada. Era falta à fidelidade ao direito. Fidelidade ao direito que emanava da Força de Manchas, da comunidade jurídica. E, no último caso, a dúvida acerca da comunidade jurídica teria de ser resolvida consultando o Führer, que era a voz natural da comunidade jurídica. Essa era a fidelidade ao direito. E agora voltamos a falar a fidelidade ao direito. Trazemos isso como se fosse o último grito da moda em matéria de direito penal. Os documentos são vários. Estou tirando algumas poucas coisas dos vários documentos nos quais Francisco expressou estas ideias.
Rejeição do idealismo, voltemos para o realismo. A grande parte da filosofia cristã e católica sempre foi realista. Mas não precisamos de um realismo muito elaborado. Não, simples, realismo. Respeitar a ontologia, a coisa ôntica, o ser das coisas, a natureza das coisas. Não podemos fazer dogmática jurídico-penal sem ter em conta o resultado da grande estratificação das nossas sociedades, da seletividade que vemos nas cadeias, das cadeias superlotadas, dos mortos que temos nas cadeias. Olha o que está acontecendo no Equador, tudo isso. Não podemos ignorar a letalidade policial. Sim, não temos pena de morte formal, não temos pena de morte material, como execução sem processo. E nós estamos trazendo, não, isso serve para ratificar a eficácia da norma. Por favor, o que estamos fazendo? Esse é o grito de Francisco. Desculpe-se e cuidado que isso, eu não sei. No plano geral, sim, é inteligência artificial, é tecnologia de comunicação, é a guerra cognitiva. Mas isso que fazemos nós é cognitivo de nós. O que está acontecendo com cada um de nós? Por sinal, eu não duvido que posso duvidar que Francisco foi um sujeito muito disturbante. A especialidade dele é disturbar. Porque ele quer nos tirar a nós juristas da nossa longa cesta idealista ou normativista. Se nós somos muito cômodos, por que pensarmos num modelo de justiça diferente, se com esse estamos muito bem? Será que não percebemos que se fazemos o que ele está exigindo, vamos ser linchados pela mídia? É inquestionável que Francisco foi uma pessoa honesta, estudante. Até nós quis estudar. E conseguiu disturbar-nos. Muito obrigado.